e vamos fazer contato com o nosso correspondente agora, Luca Bassani. Luca, você falava ao longo dessa semana, então, uma nova ofensiva russa aí em pontos importantes e também, infelizmente, teremos baixas de civis aí na Ucrânia. Luca, bom dia. Bom dia, Marcelo. Exatamente. Hoje nós recebemos notícias diretamente de Kiev, né, falando que houve um ataque a uma região civil em Odessa. Só para lembrar a nossa audiência, Odessa é uma cidade que fica bastante longe do Donbás, ou seja, não é uma região com recorrentes ataques. Ela fica no Mar Negro, é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e com o porto mais importante da Ucrânia naquela localidade. O ataque, na verdade, aconteceu 80 quilômetros ao sul, mais em direção à Romênia, num prédio residencial de 9 andares, e até agora são 20 os mortos, além outras dezenas de feridos. A gente vê que é um alvo estritamente civil, não há nenhum tipo de ponto estratégico militar que justifique. Obviamente que tem que ser averiguado tudo o que aconteceu e também ao longo do dia as investigações vão mostrar quantos são os mortos, mas de qualquer maneira muitos acreditam que uma vez que esteja dominado todo o Donbás, que é essa região que fica no leste da Ucrânia, a Rússia possa querer investir em dominar toda a região costeira, porque se nós olharmos a geografia, temos exatamente a Crimeia, que já foi anexada em 2014, Kherson no começo da guerra e todo o Donbás. Após essas cidades, do lado esquerdo, sobra apenas Mykolaiv e Odessa, cidades que registraram já algum tipo de ataque desde o começo dessa guerra, mas até agora continuam sobre a administração ucraniana. Então, se o objetivo russo for exatamente dominar a região costeira, esses são os próximos alvos, como a gente pode ver hoje. Realmente uma situação muito difícil. Ao longo da semana tivemos também outro ataque civil, aquele shopping em Kremenchuk, que foram também cerca de 18 mortos, se eu não me engano, e os russos até agora negam a autoria do ataque. De qualquer maneira, a ONU revelou em relatórios durante essa semana que cerca de quase 5 mil civis morreram, além, é claro, de todos os outros que estão sob escombros e que não foram reportados. Portanto, os números são assustadores se nós considerarmos que a Rússia prometeu não atacar nenhum alvo civil, apenas alvos militares. Exatamente, né, Luca? A gente observa, então, que nós vivemos um impasse. Essa semana mesmo falamos sobre isso, né? Nenhum ponto de discussão hoje, nenhum local para uma tentativa de cessar fogo. E ao que parece, como você falou, o shopping, agora novamente um prédio extremamente residencial, quer dizer, não tem dúvida nenhuma no que funciona no prédio. Parece que esse avanço nos civis aí pretende, né, a Rússia forçar justamente a abertura de um diálogo que, infelizmente, vai trazer aí uma nova geografia da Ucrânia, anexada parte aí do seu território, evidentemente, pela Rússia, mas ao que parece, os alvos civis devem aumentar justamente para forçar qualquer tipo de negociação, né, Luca? Exatamente, Marcelo. A gente vê que alguns analistas militares, eles dizem que essa investida em alvos civis, ela tem como objetivo fragilizar o governo de Kiev e fazer com que o presidente Zelensky volte a sentar-se à mesa para negociar o final dessa guerra. Ele já deixou bastante claro que é necessário que a guerra acabe antes do inverno, exatamente por toda a infraestrutura de muitas cidades que faz o transporte de gás e o aquecimento das casas ter sido destruída, comprometida ao longo desses 4 meses de guerra. Então, nesse momento, a Rússia vai empurrando cada vez mais a Ucrânia contra a parede, fazendo esses atos violentos contra os civis, ao mesmo tempo que Donbás está praticamente dominada. Eu acredito que seja assim uma pressão, não só eu, mas também muitos analistas aqui na Europa já dizem que a Ucrânia terá uma outra configuração territorial uma vez que essa guerra acabe. Não sabemos quando se dará, não sabemos quais os termos dessa possível rendição ou dessa negociação para a retirada de tropas, mas de qualquer maneira a perda será considerável se pensarmos que o Donbás, apenas ele, as duas províncias de Lugansk e Donetsk, tem quase 20% do território ucraniano, 6 milhões de pessoas, é um grande centro da questão da agricultura e da indústria. Então, economicamente, a perda desses territórios significa muito para a Ucrânia, mas sempre tem que fazer o cálculo do que será uma perda menor. Perder apenas o Donbás ou talvez toda a costa, caso a Rússia, como tem dado sinais, tente avançar para conquistar tudo até Odessa. Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Daqui a pouco você volta aqui na Jovem Pan. Valeu, Luca. Eu quero ouvir o Miguel Daoud. Miguel, o Luca acabou de falar de agricultura, que você conhece muito, né?
é uma região muito importante e, de qualquer forma, né, Miguel, a gente observa aí, não há nenhuma razão para um conflito como esse e a cada dia que passa a razão, então, não existe cada vez mais, né? Então, agora os alvos civis são uma sequência aí de ataques ao longo dessa semana, numa tentativa, evidentemente, de forçar aí uma negociação, Miguel. Olha, Marcelo, eu quando vejo e analiso essa situação, eu começo a perguntar o seguinte: ainda existe líderes, né, de nações com essa característica que tem Putin de fazer o que está fazendo, né, com a Ucrânia? Ele quer dominar a Ucrânia. Quando ele obtiver o domínio da parte que ele deseja, ou dessa parte leste que está se falando, que é mais ali ao acesso ao mar, o que vai acontecer? Está arrasada. As pessoas que ali ficarem devem ter perdido parentes, perdido toda a sua infraestrutura. Que governo ele vai ter nesta região? Quer dizer, é um absurdo. Hoje, por essa guerra que Ucrânia e Rússia, quando você fala da agricultura, eles têm praticamente 30% da produção de grãos ali do mundo que está faltando, que está levando outros milhões de pessoas à fome. Você vê o caso do Brasil, né? A dificuldade que a gente tem com os combustíveis, que essa guerra acabou impulsionando. Então, o desastre que Putin está causando não é só para a Ucrânia, é para o mundo todo. Então, como que pode existir um líder mundial com essa personalidade, com essa característica, né? Que tem uma síndrome em que o poder para ele é importante, custe o que custar, vidas humanas? Acho que chega um momento em que precisa avaliar esse poderio militar, esse poderio nuclear da Rússia, como é que você pode anular isso e tentar acabar com isso. Não dá para nós convivermos no dia de hoje. Que moral os líderes mundial, os líderes dos grandes países do mundo têm para dizer que estão fazendo alguma coisa nesse sentido, principalmente a Europa e os Estados Unidos, permitir essa atrocidade? Quer dizer, as consequências que isso está levando para o mundo em relação à questão de comida que está faltando, né? Não é que está faltando, o preço sobe. E a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para comprar comida. Sinceramente, Marcelo, isso deveria ter um basta. E quem tem que dar esse basta exatamente são os outros países, os grandes países. Agora, Rússia, Putin toma essa região e aí vai fazer o quê? Como é que ele vai dominar isso? Com pessoas que foram mortas, que deixaram lá, pessoas que foram assassinadas, seus parentes, como é que ele vai governar, como é que ele vai indexar, anexar essa região ao seu estado no domínio? Vai ser na base da força, vai ser na base desse tipo de ação. E isso acaba colocando medo na própria sociedade russa. Então, portanto, eu acho que análises a gente pode fazer inúmeras, mas eu acho que o ponto central disso é como que o mundo permite uma pessoa como Putin fazer o que está fazendo na Ucrânia e as consequências que isso está tendo para o mundo. E isso chama atenção, né, Miguel, da necessidade da alternância do poder mesmo, né? A democracia norte-americana, ela permite uma reeleição apenas para o seu presidente, é a maior democracia do mundo, é a maior economia do mundo. Acho que a gente poderia imitar bons exemplos, né? Ou seja, ele cumpriu a sua missão, 8 anos, acabou. Ele pode ser o melhor presidente da história. A alternância do poder é fundamental em qualquer democracia. Putin, como você disse, há mais de 20 anos lá, ele faz o que quer com o país dele, ok, mas ele também quer fazer agora com o mundo. Não pode. Isso aí é um absurdo, né? Você vê que não existe dentro da composição política da Rússia qualquer apoio, né, qualquer discordância dessa decisão que ele toma, dessas decisões que ele toma. Marcelo, se nós pensarmos, né, eu ouço muitas explicações, não, mas ali era uma região que a Rússia no passado
tinha um domínio, na época da União Soviética, que não justifica. Qual é a razão, né, da sociedade, do mundo, ter as pessoas aqui e ter líderes que fazem, né, o que Putin está fazendo, quer dizer, dominar, matando civis. Você vê, esse míssil que atingiu um shopping, não foi por acaso, foi exatamente para pressionar. Você mata as pessoas para pressionar o governo a abrir um espaço para que você domine uma região que já está totalmente destruída. Com os reflexos disso, mas nós vamos mandar armas para a Ucrânia. Eu acho que tem que dar um basta nisso. Mas aí nós temos o risco de uma terceira grande guerra nuclear. Será que Putin é tão louco de jogar uma arma nuclear quando ele mesmo, o seu próprio país, pode ser atingido também? Não dá. Sinceramente, o mundo tem que começar, os líderes tem que começar a pressionar, né, Putin a parar com isso. A parar, não tem nenhum sentido ele tentar parte da Ucrânia destruída para aumentar a ação da Rússia. Que confiança ele vai ter? Qual é a credibilidade que ele gera? Quem que vai mais, a partir de agora, investir na Rússia com um governo desse tipo? A dependência hoje do mundo em determinados, por exemplo, no caso do Brasil, de fertilizantes, que os preços subiram demais, estão encarecendo a comida. Países da África que estão sem comida, países árabes, né, principalmente o Egito, que dependia muito, né, da produção ali da Ucrânia. Então, sinceramente, Marcelo, não dá para nós entendermos essa postura do governo e a ação que os líderes de países como Estados Unidos, os países da Europa, eles estão tendo neste momento. Tem que dar um paradeiro nisso, não pode continuar desse jeito. Agora, como? Eu acho que eu particularmente não tenho nem condições de dizer, eu só sinto que isso é um desastre para uma sociedade que vai ficar na história. Depois de evoluir na sua tecnologia, nós temos que relatar essa atrocidade, esse crime que não existe nenhuma justificativa. E aqueles que tentam justificar, eles precisam tomar muito cuidado, porque não é normal você concordar com um crime dessa natureza.